Olha aí, gente, para começar, estamos lendo na sequência a palavra do Senhor. Fechamos hoje o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículos 13, 14, 15, 16 até o 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação: J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Segunda-feira, mais uma semana, é muita bênção, mais orações respondidas, louvado seja o nome do Senhor. 27 de agosto de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. E aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores. Nessa segunda-feira tá gostosa, tá friozinho, tá chuvosa, mas a segunda-feira que o Senhor nos deu, e a gente quer comemorar o aniversário do seu pastor e da sua pastora. Eles estão fazendo aniversário hoje, ou fizeram ontem. 9680280. Ih, já tá, minha gente. Falei certo? 96803-8319. 96803-8319. Isso. Sabia que tinha falado o número errado. Não, tá certinho. Então agora você tá manda pra cá pelo WhatsApp o nome do seu pastor, o nome da sua pastora e o nome da igreja. Aniversariantes de ontem e de hoje. Aqui ao final nós vamos orar, mencioná-los com muita alegria. Então, pastores que fizeram aniversário no dia de ontem, pastores que fazem aniversário no dia de hoje, a festa é agora. Pode mandar pro Debate 93, hein? Isso aí. O que tá apontando pra onde? Pode falar, ué, que você tá apontando. Você aponta, você tá falando o quê? Sinais? Depois eu volto pra aí, a gente conversa por sinais. Não, pode falar o que é. Lembrando que essa semana a gente começa com a série de debates Você e o Candidato. Olha aí. Essa semana, nesta quinta-feira, a gente já recebe candidato ao governo do estado. Outra trilha agora. É, para o pessoal ficar ligado. Quinta-feira? Então, como é que vai ser, Marcela? Vamos esclarecer pro povo de Deus aí que vai participar com a gente. Gente, eu vou dizer pra vocês aqui, até semana passada eu já disse aqui que é um por semana só, né? Um por semana. Mais de um, eu não aguento. Não dá, entendeu? Um por semana. Eu não aguento não, fica pesado. Vamos relembrar, são os 5 apontados aí como os de maiores intenções de voto nessas últimas pesquisas aí, pra você conseguir entender. Vai dar tempo? Um por semana? Já fizeram a conta aí? Dá direitinho? Sim, vai até a última semana de setembro. Tá certo. Então, um por semana, serão 5. O pessoal pode fazer perguntas. A gente sempre faz aquele esquema assim, a pessoa pergunta e a gente diz aqui, fulano, olha, quem tá perguntando aqui é fulana de tal, e aí. Isso aí. Tem dia, Marcela sabe, Marcela tá acostumada, Viviane tá acostumada. Tem candidato que dá 11h15, o programa começa 11 horas. Tá doido pra ir embora. Dá 11h15 já tá tonto aqui. Jeito. E tem que ser assim, porque é transparência, liberdade, não vamos conversar. Olha a trilha. Não sei se sai ganhador não, hein? Vencedor igual
Esse aqui é o quê? Rock? Balboa? É Rock Balboa, né? Quem conhece isso aí, ó? Teu lado aí. Conhece, já viu todos os filmes? Já viu todos? Tem em chinês, em japonês, legendado, dublado. Guarda no celular, Ele não vive sem isso. Então, Marcela, é isso aí, né? Mais alguma coisa? Cantar um corinho? Suas perguntas, debate@radio93.com.br. Por e-mail. Por e-mail. É pra facilitar a organização. E avisa aí quem tem dúvida, avisa os seus amigos pra mandarem pra cá. E quando é que você vai anunciar quem é que vai estar quinta-feira? Amanhã eu anuncio. Amanhã. Muito bem, Marcela Bastos aqui na programação da 93 FM, aqui no nosso Debate 93. Muito bom nós estarmos juntos aqui na 93, minha gente. Vamos pra frente. Estamos juntos no Debate 93. Por que alguns cristãos se tornam menos cristãos com o passar do tempo? Pelo amor de Deus, acontece isso? Você conhece alguém? Fala pra mim, só que entre nós dois. Você conhece alguém? Passou o tempo, a pessoa em vez de melhorar, piorou? Em termos de cristianismo, em termos de evangelho, em termos de Bíblia? A pessoa era sincera e virou falsa. Que isso? É isso mesmo? Era amorosa e se tornou invejosa? Era generosa e virou mesquinha? Era discreta e se tornou fofoqueira? O que é isso aqui? Desconversão? O normal não seria chegar à maturidade cristã e melhorar? Normal seria. Por que alguns pioram? Vamos saber aqui, né, gente? Vou perguntar também. Pioram por causa das lutas, pressões e tentações ou porque jamais foram cristãs de verdade? O bom é que o ouvinte já está ajudando aqui com as possibilidades de resposta, né? Como sempre, começamos com a nossa menina da mesa, a pastora Daniele Queiroz. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, pastores que estão aqui. É muito bom estar mais uma vez aqui no Debate 93 e eu creio que esse tema está, assim, muito pertinente, porque vai tratar de coisas profundas. Nós temos na Bíblia Sagrada 2 exemplos que o apóstolo Paulo apresenta para a gente sobre essa questão da perseverança na fé. O primeiro a gente encontra em Filipenses capítulo 3, quando ele mesmo fala a seu respeito. Ele diz, olha, não que eu tenha alcançado, não que eu tenha atingido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. Então a gente percebe que nesse exemplo, o apóstolo Paulo toma uma decisão diária de prosseguir no alvo. E nós temos também em Gálatas o outro exemplo, quando ele vai repreender os cristãos da igreja da Galácia, dizendo, insensatos Gálatas, por que vocês se deixaram seduzir, se deixaram enfeitiçar por outras questões que não são o evangelho que vocês experimentaram? Então a gente vê que realmente tem aí 2 caminhos que podem nos trazer resposta para a pergunta da nossa ouvinte. Pastor Paulo Azevedo, bom dia, bem-vindo. Concorda? Que pensa o senhor sobre o tema? Bom dia, JR, bom dia a todos os companheiros aqui da mesa. É sempre uma alegria estarmos participando aqui mais uma vez de um tema tão sugestivo, tão bom para as nossas igrejas. E eu poderia citar também, aproveitando o ensejo, citar Mateus 24, 12 e 13, que diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa palavra chama bastante atenção, porque nos leva, porque o que nós temos que reclamar? O que o povo reclama não ser de suas próprias iniquidades, seus próprios pecados. E nós vemos aqui, né, nesse meio desse ouvinte, que muitas são as situações que pessoas passam, mas infelizmente tem pessoas que realmente ainda vivem o seu tempo antigo, estão na igreja, mas vivem o seu tempo antigo. E eu só posso, aproveitando o que a pastora que me antecedeu falou, é dizer o seguinte, que até mesmo em Mateus, né, Mateus 24, essa palavra é muito boa quando ele fala isso, por se multiplicar, a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, ele completa dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você pensar dessa forma, as lutas são muito grandes, muita gente tem esfriado, tem voltado às suas velhas práticas e tem trazido até situações nocivas à igreja. Mas quando a gente pensa que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, é uma notícia que, em detrimento de situações difíceis, temos que permanecer firme, porque a solução vem do Senhor. Pastor Fábio Serafim, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. E aí, sua opinião, seu posicionamento sobre o tema? Bom dia, meu amigo JR, todos os irmãos e pastores que estão aqui na mesa e todo mundo que está ouvindo a gente. Muito bom estar aqui de novo, essa manhã de frio aqui no Rio de Janeiro. O inverno é hoje, você sabe, né? É hoje. E é muito bom estar aqui. Eu acredito que, mais uma vez, um tema muito bacana que vai auxiliar muita gente.
A pastora Daniele parece que leu meu escopo aqui, porque eu separei as duas realidades aqui, ainda botei o texto Filipenses também. Mas eu acho que a questão é um pouco conceitual, o JR. Por que alguns cristãos se tornam menos cristãos? Aí a gente tem que entender o que é um cristão. Porque se a gente entender, biblicamente dizendo, o que é um cristão, a gente vai poder entender se há essa mudança de mais cristão ou menos cristão. Conceitualmente, de uma forma rápida e simples, porque o debate é apenas 1 hora, eu te digo que o cristão é aquele que um dia em Adão esteve afastado de Cristo em Adão, tem um encontro com a pessoa do segundo Adão, que é Jesus. Sua mentalidade, sua natureza é transformada e ele se transforma em uma outra pessoa, uma mentalidade a partir do Cristo. Só que essa não é uma mágica extraordinária que acontece, um pozinho mágico, em que o cara vira um santo. Ele precisa entrar num processo de amadurecimento cristão. Mateus 28, Jesus vai dizer que um discípulo se faz quando ele é batizado e ensinado a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Então, um cristão é um discípulo de Jesus, é o cara que lê a Bíblia e esforça para cumprir aquilo que está escrito no texto. Muitos vão viver uma vida inteira fazendo isso, na verdade, todos. Uns serão aperfeiçoados de forma mais rápida, outros serão aperfeiçoados de forma mais devagar. Então, talvez, algumas pessoas tenham um processo mais lento na questão do amadurecimento. Não estou dizendo que ele está certo. A Bíblia fala que a gente tem que abandonar as velhas práticas. No entanto, existe uma dualidade aí, porque se por um lado eu tenho que abandonar as velhas práticas, pelo outro lado eu estou amadurecendo a minha fé. E muitas vezes a gente vai ver crentes fazendo coisas que crente não tem que fazer. Por quê? Porque a sua fé em Jesus está sendo amadurecida. O pastor Marcos Gonçalves, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 na 93 FM. Eu queria também ouvir a sua opinião, pastor. Muito bom dia, J.R. Vargas, é um prazer muito grande estar aqui no Debate 93 FM. Um prazer estar aqui com os demais debatedores, meu amigo pastor Joel Serra que me acompanha. Pelo visto, eu sou debutante nessa mesa selecionada aqui. O senhor sabe que tem que cantar no final, né? Mas quem canta é minha esposa e minhas filhas. Não. O senhor vai cantar, eu componho. Da próxima vez eu vou trazê-la. Eu faço a letra aqui, o senhor vai ter que fazer a música e vai ter que interpretar. Meu Deus do céu. Vou ver se eu chego até o final, hein? Aprenda. É o batismo, né? Batismo. O tema é um tema muito apropriado e eu fico aqui com os demais que me antecederam, frisando o que o pastor Paulo Azevedo falou, que foi o texto também que eu acho interessante, Mateus 24, de 12 a 13, onde fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Logicamente que esse tema eu separei em 3 partes, mas essa minha parte inicial aborda esse aspecto junto com Provérbios 13, 12, onde diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Eu creio que o que leva muitos cristãos hoje a praticamente desistirem das suas boas ações, do seu primeiro amor, talvez seja essa iniquidade que permeia a sociedade atual e também, muitas vezes, uma expectativa divina que parece demorada. Isso vai trazendo enfraquecimento, ele vai relaxando a sua vida espiritual. Então, inicialmente, é a minha palavra sobre o tema. Vou tentar dar um exemplo aqui, ver se vocês concordam, aí vocês avaliam aqui. Uma pessoa prepara-se ali para desenvolver uma dieta, ela quer ficar fortinha, ou ela quer ficar sequinha, ela quer ficar ali muito bem. Então ela tem uma disposição, ela começou a dieta dela, ela começou a atividade física, ela corre, ela nada, ela pula, ela salta, ela dança, sei lá o que ela faz uma série de coisas, mas ao mesmo tempo ela tem uma vontade de comer que é uma coisa impressionante. Quando ela corre, ela pensa em torta. Quando ela salta, ela pensa em pastel. Quando ela nada, ela pensa em hambúrguer. Estou dando esse exemplo para dizer que a mesma pessoa que está trabalhando para emagrecer e para ficar forte é a mesma pessoa que continua tendo vontade de se alimentar de forma desregrada, inadequada, sabendo que aquilo vai prejudicar todo o seu tratamento. Dá para avaliar isso como aquilo que a gente está discutindo aqui? Quer dizer, você está lutando pela sua vida espiritual, mas há uma luta da carne contra o espírito e muitas vezes quem ganha é o hambúrguer, é o pastel e é a torta. Com certeza. Eu até achei esse exemplo muito legal, JR, porque eu tenho vivido isso na minha pele agora. E eu até tenho brincado com as pessoas, né, mais próximas, que eu me converti, porque a sensação que a gente tem é essa quando a gente toma consciência.
E eu tenho certeza que no evangelho é a mesma coisa. Quando você toma consciência, é muito diferente, porque a tentação vem. Você olha, você sente o cheiro da comida, né? Você sente aquele desejo, mas conforme você vai alimentando o seu lado bom e vai tomando consciência do que a coisa ruim vai fazer no seu organismo, o alimento ruim, passa a ser diferente, vem uma força a mais. E no evangelho é a mesma coisa. Quando a pessoa começa a buscar a Deus, ler a palavra de Deus, o pecado vai se aproximar, ela pode até sentir aquela inclinação, atraída pela própria concupiscência da carne, como disse o apóstolo Paulo, mas ela vai se lembrar, puxa, qual vai ser a consequência disso? E isso vai fortalecer o espírito dela para que ela tome a melhor decisão de renunciar. Eu acredito que não tem a ver com o que eu quero fazer. Eu já morri, então não tem nem mais desejo. Não tem a ver com o que eu quero fazer. A pessoa em questão queria comer a torta, mas tem a ver com o que eu preciso fazer. O Salmo 1 vai dizer que o cara aperfeiçoado em Jesus, ele tem prazer na lei do Senhor. Na sua lei, ele vai meditar de noite e de dia. A lei do Senhor vai moldar o caráter dele. Então não tem a ver com a minha vontade. Até porque a Bíblia vai dizer que a minha vontade tem que estar submissa à vontade de Cristo. Tem a ver com aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Então, nessa questão aqui, eu acredito muito que, e em todas as questões na vida cristã, isso é um tema muito oportuno, porque muita gente desconhece a essencialidade de ser um cristão. Acredita que vai para a igreja, levanta a mão, aceita Jesus e se transforma em um cristão. Sim, ele recebe a vida nova em Jesus, mas ele precisa aperfeiçoar a ssua fé, porque senão ele vai ser um cara totalmente equivocado quanto ao que é ser um cristão. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que vão para a igreja e que não leem a Bíblia. E eu me pergunto, cara, a única coisa que a gente tem como pauta para seguir uma vida aperfeiçoada em Cristo é a Bíblia. E o camarada não lê a Bíblia. Como ele pode ter um modelo a ser seguido? Vai continuar fofocando, vai continuar falando mentira, porque ele não tem um texto que confronta ele. Então eu acredito que esse aperfeiçoamento tem a ver com algo que eu quero fazer, mas que eu sei que eu não posso fazer. Pastor, eu ainda vou mais um pouquinho mais adiante, permita completar o que você está falando. A questão é a seguinte, só existe tráfico de droga porque existe alguém que consome, tá? O grande problema é o seguinte, quando nós vemos a questão de inveja, vemos a questão de fofoca, vemos essa questão, porque existe alguém que gosta de ouvir essa situação. Porque se as pessoas pararem, acabasse. Porque quando a gente começa a fazer isso, ler Bíblia, começamos a buscar a irmandade e não levar em consideração, a Bíblia diz que nós devemos ajudar aqueles que são mais fracos que a gente, né, para poder chegar à perfeição. Quando começamos a trabalhar como verdadeiros cristãos, nós começamos a mudar mentalidades e o Senhor começa a operar mais na sua casa. Então, que existe essa luta, tem, né, pastor? Que a pessoa estava lá, ela podia estar até assim, desenvolvendo, crescendo espiritualmente. A gente lembra que o apóstolo Paulo foi discipulado pelo nosso querido irmão Barnabé. A importância de Barnabé para a vida de Paulo, biblicamente, uma coisa óbvia, né? A gente observa aquilo ali, tá claro. Ou seja, a influência de Barnabé na vida de Paulo foi boa. Agora, se Barnabé fosse, vamos ver o que está dizendo aqui, que o ouvinte, ó, é falsa, invejosa, mesquinha, fofoqueira. Supondo que quem fizesse o discipulado de Paulo fosse alguém assim, a tendência era de Paulo ficar parecido com esse alguém. Ao mesmo tempo que isso não isenta Paulo da responsabilidade, uma vez que ele conhece o evangelho, ou seja, ele não é essa coisa, me ensinaram assim, vira um negócio passivo demais, né? Ao mesmo tempo que influencia, isso influencia, né, pastor Marcos? JR, você deu um exemplo muito apropriado, o primeiro. Eu vou usar o hambúrguer. Tá bom. Porque a pessoa... O senhor tem essa luta, né? Deixa eu usar o hambúrguer. Bem-vindo ao clube. Uma boa pra essa hora. Eu achei interessante, porque a pessoa está caminhando e está pensando no hambúrguer. Isso É verdade. Isso vai exemplificar o que Paulo diz lá no capítulo 7 de Romanos, sobre a luta da carne com o espírito. E ele diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, que está sempre diante dele. Então eu acredito que a pessoa até tenha boa intenção, mas há um ditado popular que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Eu acredito que o cristão ele tem que ter uma vida disciplinada, e a disciplina talvez seja a maior dificuldade
que a pessoa enfrenta no seu dia a dia. Porque o que é a disciplina cristã? É a oração, é a leitura da Bíblia, é uma vida eficaz dentro do cristianismo, na sua igreja. Então essa disciplina, às vezes, por ela exigir muito, às vezes leva esse relaxamento. Aí o hambúrguer vai sempre sobrepor. E o senhor sabe que nessa história ainda de hambúrguer aqui, só para ficar dentro do nosso assunto, o assunto hoje é hambúrguer, né, Marcela? Não é não? Marcela faz o tema, entendeu? Ela, o ouvinte escreve pra cá e aí ela coloca o negócio de hambúrguer. Você que botou o negócio de hambúrguer? Fui eu? Tá. Porque é o seguinte, a pessoa quando faz dieta, a pastora já disse isso aqui, eu não faço dieta, fica óbvio aqui, né, que eu não faço dieta, mas a pessoa que faz a dieta, ela diz assim, ó, eu vou fazer isso aqui, e aí eu já tô comendo muita coisa boa, eu já tenho o diazinho do lixo, né? O dia que ela, pé na jaca, né? O pé não é na jaca, não, no hambúrguer. Aí eu quero lembrar isso aqui para dizer o seguinte, que às vezes a pessoa tá buscando a Deus, e ela derrapa na pedrinha. Eu nunca vi ninguém dizer assim, eu tropecei na pedra da Gávea. Ouviu falar? Alguém já ouviu falar? Já ouviu, Fábio? Não, né? Agora, na pedrinha, no paralelepípedo, no que tá no tijolo solto, né? A gente tropeça exatamente ali. Ou seja, às vezes a pessoa tá cuidando, e aí ela relaxa, né? Quando ela relaxa, é exatamente a queda. Um ouvinte nossa tá falando aqui sobre o exemplo, agradeço sua palavra, querida. O querido ouvinte, ela diz, J, eu estou exatamente assim no evangelho. Ontem me reconciliei com Deus novamente, pela 1000ª vez. Glória a Deus, agradeço muito a Deus pela misericórdia dele. Porém, no exato momento da reconciliação, eu pensei, amanhã vai me dar vontade de beber outra vez. É a luta, né? Bebida, é uma luta muito, muito pesada e difícil, mas é uma luta concreta. A fofoca, a maledicência, a inveja são coisas subjetivas que passam na vida da gente, a gente não vê que o outro sente, né? A não ser que o outro fale. Difícil, hein, pastor Paulo? Muito difícil. Você está falando essas palavras aí, eu estava lembrando, nós temos um grupo de alcoólicos anônimos na nossa igreja, e eles costumam, aquela política deles, né, de viver um dia cada vez. Eu acredito que nós, servos do Senhor Jesus, ou você que se reconciliou hoje, como foi essa nossa ouvinte, você tem que procurar viver cada dia com Deus. Cada dia com Deus. Porque quando você lê a Bíblia, você ora, você busca a presença do Senhor, só por hoje, Deus te dá força para tu viver o amanhã. Porque o amanhã não é nosso, o amanhã pertence ao Senhor. Agora, é muito difícil. Gente, nós estamos falando aqui de seres humanos, né? Eu acho que é o seguinte, não tem aqui ninguém mega santo, né? Senão eu já estaria com Cristo na glória. Agora, nós estamos vivendo a cada dia e somos tentados todos os momentos. Então, quando existe a tentação da gente falar alguma coisa de alguém, lembra o que Cristo faria no seu lugar, como nós deveríamos agir, que quando a gente vive, pense bem nisso, coloque na sua mente, quando você vive um dia após o outro na presença de Deus, você vai ser bênção para outra pessoa e nunca vai ser pedra de tropeço. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, JR. É verdade. Ela é uma maratona. Meu irmão. Então é um negócio que assim, ó, é para a vida toda. Então tem a ver com o que o pastor Paulo está dizendo. Fora que a gente está num contexto, e isso não justifica, obviamente, mas a gente está num contexto sociocultural onde a fofoca é uma coisa comum. Você vai para a rede social, tem fofoca. Tem programa de TV para fazer fofoca. Ou seja, tem gente que está ganhando dinheiro em cima da fofoca. E dá muita audiência. A gente está inserido nesse contexto. E aí, essa questão de estar no contexto e não fazer parte dele é, de fato, uma questão que a gente precisa amadurecer. Eu acho que a gente tem que distinguir a pessoa que contagia negativamente, a pessoa que contagia positivamente. Tem gente que faz mal. Faz mal, gente. Faz mal estar perto. A pessoa pode ser um angel. Entendeu? Pode ser um anjo, a pessoa assim, você é aquela pessoa ali, porque tem uma diferença, o pastor Paulo, que é bem jovem, não sabe disso, mas o Fábio, que é o mais velho da mesa, sabe muito bem disso. Existe uma diferença entre carro velho e carro antigo. O carro velho é o carro caindo aos pedaços, o carro antigo é o carro da mesma idade do carro velho, mas arrombadinho, o carro da toda hora, tem até uma placa, que placa que é, o Fábio? Preta. O pastor Paulo sabe, uma placa diferente. E aí você vê que é um carro de colecionador. Então, às vezes, a pessoa tá na igreja há 200 anos, é crente velho.
Entendeu? Tá caindo aos pedaços espiritualmente. Tô falando fisicamente, não. Fisicamente pode ser também, mas espiritualmente tá caindo aos pedaços, rapaz. O volante não vira mais, o pneu não vai mais, motor fraquinho, entendeu? Combustível nunca tem, tá largado na rua o carro velho, o crente velho. É diferente do carro antigo e do crente antigo. O crente antigo é 200 anos que ele é crente, mas olha, tá cada vez melhor. Ele passa e todo mundo vê. Entendeu? Ele tá lá em dia, ele tá inteirão, prega a palavra, estuda a palavra, ministra a palavra. Então há uma diferença nisso. E tem crente velho que ele acaba prejudicando todo o ambiente do crente novo. Por quê? Porque ele tá cheio de vício. Entendeu? Ele tá complicado, é difícil. Como é difícil lidar com esse assunto? E claro, além disso tudo que eu tô falando, ainda tem joio e tem trigo, né, pastor? Uhum. Ainda tem o joio e o trigo. Pastor. Com certeza, J.R. Vargas, nós também temos que observar um ponto que eu tiro aqui, quando a ouvinte ela fala, a pessoa era sincera e virou falsa, era amorosa, tornou-se invejosa. Entendemos, eu digo sempre sobre a síndrome da casa vazia. É o lado espiritual que a gente deve se preocupar. Mateus 12:45, quando fala, então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Por quê? A pessoa que está limpa, purificada, ela recebeu Jesus na sua vida, passou pelo processo inicial, mas ela vai relaxando. Com esse relaxamento, dá vazão àquela ação espiritual negativa, que nós sabemos bem, que pode estar totalmente integrado aí no contexto do porquê que levou a pessoa a relaxar na vida dela. Talvez foi a falta aí da manutenção espiritual e essa manutenção, houve um afastamento, porque a Bíblia fala que nós podemos extinguir o Espírito Santo. Então, se as nossas práticas começam a ser ruins, perniciosas, pode extinguir, a casa fica vazia, e aí vem a experiência espiritual ruim que leva a pessoa a esse fracasso. Eu só quero reforçar uma palavra que eu usei aqui na minha última fala, que é a questão da consciência. O JR deu um exemplo do dia do lixo, né, para quem faz dieta. E uma das coisas que eu descobri agora, nesse processo que eu tô, é exatamente que não existe o dia do lixo. Porque se você decidiu ter um estilo de vida novo, saudável, não existe dia do lixo. Ou você decide comer, ou você decide não comer. E aí eu concordo plenamente com o que o pastor Paulo falou. É como o AA, né? Só por hoje, só por hoje. E na vida espiritual não é diferente. Você toma uma consciência do evangelho. A palavra de Deus vem e abre a sua mente para te inspirar a tomar as decisões corretas. Pode acontecer de você correr a sua corrida ou de você se permitir tropeçar, mas uma coisa é certa, a consciência é fundamental para essa tomada de decisão. Agora, que não é normal a pessoa que era sincera virar falsa, amorosa virar invejosa, era generosa, se tornou mesquinha, era discreta, se tornou fofoqueira, normal não é. Mas também pode estar exagerando aqui, ouvinte, né, ouvinte? Pode estar exagerando aqui, ouvinte, que enviou o e-mail, que não é possível que a pessoa ficou tão ruim assim, com tantas coisas assim, mas que é possível, assim, que é possível, Mas eu tô dizendo aqui, tomara que ela esteja exagerando, porque é duro, né, ver isso, né, pastora? Sim. Nesse texto aqui de Paulo aos Gálatas, ele usa uma expressão muito interessante. Ele fala assim, quem vos fascinou? E no original esse fascinou é como se fosse um encantamento. Então a gente também não pode desprezar que tem um inimigo invisível, que é Satanás, que influencia as pessoas. Porque a gente tem tratado muito aqui, né, das questões realmente internas da conversão, da carne, mas tem esse outro inimigo que também existe no cenário, que é Satanás, seus demônios, e ele pode sim influenciar as pessoas e gerar essa mudança de comportamento abrupta, assustadora. Né? A gente sabe que existem casos assim, não são dos mais comuns, mas são possíveis. Exemplo para homens agora, tá bom? Para facilitar o entendimento dos homens aqui, voltando ao exemplo do carro. Você vê que o hambúrguer ficou para todo mundo aqui, mas a dieta para pastora. Ainda tá no pensamento. Aí o senhor do carro ficou assim na nossa mente aqui, dos homens aqui. O carro precisa ter manutenção, foi quem disse isso, foi o pastor Marcos. O carro precisa de manutenção. O carro precisa de lanternagem, eventualmente, arranhou, bateu, tem que ir lá para resolver. É bom que o carro esteja protegido, porque protegido ele evita qualquer tipo de corrosão, ele vai se tornar um carro muito mais tranquilo em relação a isso. Ou seja, na nossa vida a gente precisa ter esses cuidados todos, que se não cuidar, vai virar falso, vai.
Invejoso, vai virar invejoso. Mesquinho, vai virar mesquinho. Fofoqueiro, vai virar sim. Porque essa é uma luta que todos nós precisamos enfrentar, cada um a seu modo, e eventualmente você até em outra área completamente diferente dessa. Mas que isso pode acontecer, minha gente, isso pode acontecer. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, Marcela, 11h32 no Rio de Janeiro, 11h32, minha gente, horário de Brasília. Exatamente, olha, uma estudante americana que foi identificada aí como Naomi, ela perdeu um estágio lá na NASA, sem ao menos ter começado, tudo por causa de um tweet em que ela comemorou a conquista profissional. No tweet, essa menina escreveu um palavrão, mandando que todos calassem a boca, porque ela havia sido aceita na NASA. Metida, hein? Só que o que aconteceu e o que ela não esperava, um engenheiro famoso chamado Homer Hickam. Quem? J.R. Vargas, sigamos. Você falou que é famoso. Olha só. Você falou que é famoso. Lá. Então eu perguntei quem, porque eu não conheci ele, não. NASA, querido, vamos seguir. Ele é conselheiro nacional aí da empresa. Homer o quê? Completa a frase, você. Não, você que quem tá lendo. Sou eu. Homer o quê? Completa você. Hickam. É isso? Ou Hickam? Não sei. Então botou um izinho aí e complicou. Mas é um engenheiro. É um engenheiro. Conselheiro nacional lá da NASA. Ele no Twitter repreendeu o palavreado dela na rede social, lá no Twitter. Aí a Naomi não sabia quem ele era, muito menos da influência dele, e respondeu ao Twitter dele com outro palavrão. Que isso? E mais uma vez reafirmando a conquista dela de estar na empresa. Prepotência, né? Orgulho, né? Precede a queda. Só que não demorou muito tempo não, e ela foi, demitida. E aí a gente pergunta, você foi demitida antes de começar o cargo. Você já passou por uma situação assim, em que ao comemorar você extrapolou e acabou gerando grandes problemas? Quanto à questão do palavrão, você convive com pessoas que são boca suja? Como é que a gente tem um vocabulário que agrada a Deus? Eu quero perguntar aqui, a partir das perguntas da Marcela Bastos, aqui aos nossos queridos ilustres debatedores e também a você, ouvinte, acompanhando a gente. Olha, as perguntas estão aqui. Você já passou por uma situação em que, ao comemorar, extrapolou e acabou gerando grandes problemas? Quanto à questão do palavrão, você convive com pessoas que são assim, boca suja? Como ter um vocabulário que agrade a Deus? Eu pergunto a você, você luta com isso? Fala pra mim, você convive tanto com a pessoa que fala palavrão, você diz, meu Deus, o que eu faço agora? E, de repente você solta um palavrão, ai Jesus, como é que saiu isso aqui? Você tem essa luta aí? Se você tem, como é que você faz para enfrentar essa sua dificuldade? E você pode colaborar aqui trazendo a sua opinião e a sua experiência aqui para os nossos amados ouvintes também. Começando aqui ouvindo a nossa menina da mesa de hoje. Bem, essa questão do linguajar, né? Ela é muito séria. A palavra de Deus nos exorta constantemente a tomar cuidado com a nossa língua, dizendo inclusive que quem consegue refrear a língua dominou o corpo todo, é uma pessoa poderosa. E a gente sabe que é um desafio diário. Sobre o palavrão, eu tenho notado ultimamente que algumas pessoas têm argumentado com essa onda mais relativista que o palavrão ele pode ser carregado da intenção e aí sim será um palavrão, senão é só uma questão cultural. E honestamente eu acho esse argumento muito fraco e muito assim, nada a ver, porque palavrão é palavrão. E o teu cérebro já sabe que palavrão é palavrão porque culturalmente você aprendeu isso, então não tem como você querer relativizar isso. Uma pessoa falou um palavrão e imediatamente quem está ouvindo vai decifrar, vai codificar como algo de baixo nível, como algo grotesco. Então, com certeza, o palavrão não pode estar na boca de um cristão. E aí, queridos debatedores? Olha, essa questão de palavrão é uma questão... aproveitando essa questão, ela realmente é cultural, né? Porque nós vemos que é o seguinte, em algumas regiões do nosso Brasil, algumas palavras são palavrão e outras não são. Eu tive um episódio até de um pastor do Nordeste que esteve pregando em nossa igreja e ele citou uma palavra
para ele normal, mas chocou a igreja. Caíram 3. Aí, então, aleluia, né? Aí tal, chamou o pessoal de incircunciso, essas coisas assim. Aí no final, conversando com ele falou: pastor, me perdoe, me dê uma chance, deixa eu me justificar. Isso é normal na nossa região. Eu entrei de gaiato. Mas aqui a gente não está falando nem essa questão regional, a gente está falando a questão entre nós mesmos. Tem muitas pessoas que utilizam as palavras como se fosse uma expressão idiomática, quando não é, né? Sabe que aquilo ali vai ferir. E o grande problema é que às vezes no excesso da euforia, não vou falar nem de alegria, no excesso de euforia, nós extrapolamos sim, e às vezes acabamos com a nossa euforia ferindo outras pessoas. A Bíblia diz que nós temos que ser comedidos em todas as situações. Conviver com pessoas de boca suja, quem já trabalhou, trabalha na vida cotidiana, tem pessoas que a cada 5 palavras falam 8 palavrões. E são pessoas difíceis, às vezes pessoas boas, mas o difícil de conviver. O que a Bíblia fala a esse respeito? Que nós temos que procurar ser sóbrios e procurar ter um palavreado que vá agradar a Deus. Como é que nós podemos agradar a Deus? O Senhor fala em Mateus, muito claro a esse respeito, que quando a gente agrada ao nosso irmão, a gente está agradando a ele, né? Quando nós nos portamos comedidamente, tranquilamente, sabemos conversar com outra pessoa, estamos agradando ao Senhor. Temos que ver que nós somos emissário do próprio Deus. Estamos aqui cumprindo uma missão e temos que agir como tal. É curioso que ela é uma universitária, então deve ser bem nova, e perdeu a oportunidade talvez da vida, né? Porque é a NASA que a gente está falando, né? Então ela perdeu a oportunidade da vida por causa de um comportamento. É curioso perceber essa postura, né, da empresa, porque hoje a rede social, ela entrou dentro das empresas e hoje as pessoas já não olham só apenas o seu currículo, mas olham as suas redes sociais, percebem quem você é, e o funcionário da NASA lá foi e identificou quem ela era. Eu acredito que na euforia, como o pastor colocou aqui, a gente muitas vezes pode sair dos limites, mas eu acho que a grande questão é o respeito que a gente tem com o outro, e eu não estou nem falando de Bíblia aqui, eu estou falando de você respeitar o outro, porque de alguma forma eu não sou obrigado a abrir meu Twitter e ver alguém falando palavrão lá. De alguma forma, quando eu trago esse conceito para a minha vida, eu vou entender que o ético e o moral talvez seja eu estar num ambiente de trabalho e a pessoa que está do meu lado não tem que ouvir um palavrão só porque eu tenho o hábito de falar o palavrão. Então eu penso tanto em mim que eu dou o meu desejo de fazer o que eu quiser, então eu posto palavrão, eu falo palavrão, e tem a ver com essa coisa de eu me amo, eu me adoro, eu faço do jeito que eu quero. Acho que a gente tem que se preocupar com o outro também. Ouvinte dizendo, JR, conheço um pastor que xinga direto. Aonde? Ele xinga direto na igreja. Você tá de brincadeira? Diante dos fiéis. Eu acho feio e desnecessário quanto a nossa ouvinte. Ela dá um sinônimo aqui para ver se eu sei. Se eu falar que sei, você vai achar que eu sei. Então não vou dizer nada. Tá certo? Aqui outro ouvinte diz assim, JS, eu tô horrorizada porque tem um filho da minha vizinha, ele tem 2 aninhos, né? A criança não sabe nem falar direito, mas xinga cada palavrão, entendeu? Daqueles cabeludos assim, entendeu? Eu fico até triste quando escuto aqui do meu quintal, diz aqui o ouvinte. Antes que alguém diga que deve estar aprendendo com os pais, é bom dizer que essas crianças vão para a escola, hein? Você quer vai para creche, com 2 vão para creche. Ué. Não sei se vai. Se não tá indo para creche, aí tá ouvindo dentro de casa. Mas tem que lembrar que em casa, às vezes tem para não botar assim, às vezes, por exemplo, uma criancinha crente. Aí vai lá na igreja. O pastor chama, vai cantar qual? A criança solta lá um funk daquele maluco. Essa criança é da igreja desse pastor. Entendeu? Porque a criança não sabe, pode ser, mas a criança não sabe. Então, às vezes, nem sempre é o pai e a mãe, entendeu? Tem outras influências, mas que é complicado, Fala, pastor. Mas a postura dos pais no processo para repreender, né? Poxa vida. JR, Fala, meu querido. Em relação a esse assunto que foi trago, a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Nem sempre a palavra torpe é uma palavra de baixo calão, porque a palavra torpe ela pode ser também algo indecente, algo impúdico, mas reportando ao tema que foi lido, a Naomi até que ela é uma jovem inteligente. Eu digo jovem porque é uma estudante americana. Inteligência ela teve. O que ela não teve foi uma ética profissional, porque quando ela vai para uma mídia social
expõe algo que não está nem efetivado e começa a se exaltar e ouvindo pessoas contestar, ela até xinga, realmente mostra que ela tinha inteligência, mas não tinha sabedoria para saber aproveitar o momento na vida dela. Porque eu entendo que ela é inteligente, que é a NASA, né? Para chegar na NASA, mas ela não teve uma sabedoria equilibrada para manter uma ética, uma postura profissional e que é um conjunto de valores que fazem com que a pessoa ela seja bem-sucedida. Ó, ouvinte dizendo, por causa dos palavrões, eu deixei de ver alguns tipos de filmes. Por várias vezes, na hora da oração, eu me lembrava dos palavrões. Vi que não dava mais, só, entendeu? Porque lembrar na oração, entendeu? Não só por isso, mas sim porque já estava me incomodando e estava desagradando a Deus. Compartilha aqui uma de nossas ouvintes. Outra ouvinte dizendo, JR, pela misericórdia do Senhor, eu estou melhorando muito, pois trabalho com pessoas que é uma frase de 6 palavras, 4 são palavrões. Só Jesus na minha vida para superar algo assim. Estou me policiando 24 horas, conta aqui ouvinte. Outro ouvinte, me converti na juventude, eu falava muito palavrão. A partir daquele dia nunca mais falei. Confesso que na hora da minha conversão foi a minha maior preocupação, mas o Senhor me limpou por completo, diz aqui uma de nossas ouvintes. JR, até o pastor que me antecedeu falou uma palavra que me chamou bastante atenção. A gente não sabe como foi esse processo da Naomi conseguir esse emprego. Talvez ela foi muito perseguida. Muita gente deu aquelas palavras de incentivo. Você não vai conseguir, não dá, você está perdendo seu tempo, você não tem capacidade, você não está, ela conseguiu. Então, naquele momento de extravasar, ela soltou com toda a força aqui. Vocês pensaram que eu não ia conseguir? Olha, aí, né? Chamou de incircunciso, chamou de filho de Belial, aquelas coisas todas, falou aquelas coisas todas e acabou trazendo esse problema. Querido ouvinte, tome bem cuidado que às vezes no momento da emoção, no momento assim de você extravasar tudo que você sofreu para chegar até ali, você pode falar demais, né? E nós vemos aqui um exemplo, não sei se hipotético ou real, mas acontece que é o seguinte, isso pode acontecer na tua vida sim. Tome muito cuidado nas comemorações, que você já viu muito jogador levar cartão amarelo porque tirou a camisa, só porque estava feliz, não fez nada demais. Então, preste muita atenção nos cartões amarelos que a vida pode trazer para você e te trazer grandes problemas. Euforia, né, pastor? A euforia tira a pessoa do chão, tira a pessoa do sério. A pessoa eufórica, ela fala o que não deveria dizer em hipótese alguma, ela afronta as pessoas. Lembra aquele negócio, aquele técnico dizer, vão ter que me engolir, que é uma expressão que não é chula nem nada, mas é uma expressão típica do momento de euforia. Marcou a vida dele, né? Porque é uma coisa que a pessoa fica tão indignada porque pressão, quando ela vai comemorar, ela em vez de celebrar a sua vitória ou a vitória daqueles que estão ali junto, acaba trazendo uma palavra contra alguém. Nesse caso era a imprensa, né? Que perseguia, vai ter que me engolir. Esse tipo de dinâmica da euforia pode trazer um prejuízo bastante grave para qualquer indivíduo. Esse é um dado. O outro dado é a pessoa que habitualmente fala o tal do palavrão. E aqui, o que tem de exemplo aqui, eu estou impressionado. O povo aqui sabe muita coisa. Tem experiência de viver isso dentro de casa, experiência com criança, experiência de trabalho, de escola, que acaba influencia mesmo. Veja como a música e o cinema e os filmes podem influenciar, a pessoa pode se habituar àquilo ali, alguém pode dizer que aquela expressão não tem problema algum, e aí você acaba dominado por isso. É um perigo, né, pastor Fábio? Eu hoje sei todos os livros da Bíblia de cor, porque quando eu era criança tinha uma musiquinha lá nos criancinhas lá da igreja que você cantava e tinha os livros da Bíblia de cor. Mas se eu tô ouvindo um funk proibidão com um monte de palavrão, eu vou aprender todos esses palavrões. Então, de alguma forma, o meio não forma aquilo que nós somos, mas influencia poderosamente. Então, eu acho que cabe aqui um alerta, já que a gente está falando para maioria, né? Cristãos, seguidores de Jesus. Acho que cabe você tomar muito cuidado com o que teu filho está ouvindo. É claro que você não pode acompanhá-lo 24 horas por dia, mas eu acredito que você precisa tomar muito cuidado, porque o caráter de Cristo precisa ser formado em nós. O que a gente está vendo hoje aqui, o que a gente está vendo na sociedade, onde falar palavrão é a coisa mais comum da face
processo da Terra é a ausência do caráter de Cristo na sociedade. A gente precisa mudar isso. E eu acredito que a igreja tem um papel relevante nesse processo. E essa questão da euforia no momento da comemoração, geralmente revela o que está lá no fundo do coração. E eu até concordo com o pastor Paulo, né? Às vezes a pessoa é tão perseguida que naquele momento que ela conquista, ela explode. Mas, de fato, nós precisamos tomar muito cuidado e ter inteligência emocional e espiritual para lidar com as nossas emoções e a gente não colocar tudo a perder. De fato, soa muito orgulhoso. E como o JR mencionou lá no começo, aquele versículo, o orgulho ele precede a queda. Então, que Deus realmente venha nos dar graça e misericórdia para nós controlarmos a nossa euforia. Tá na hora de mudar, né? Tá na hora de mudar a linguagem, mudar vocabulário. A gente precisa melhorar um pouco mais. Ninguém precisa falar difícil para ser entendido. Aliás, quanto mais difícil a pessoa fala, menos os outros entendem, né? É necessário que a gente tenha uma linguagem bastante simples, mas não precisa ser uma linguagem nesse ponto, né, pastor? Concluindo aqui, JR, a nossa... Já tá indo, não, né? É o break. Eu tô preocupado com o senhor, que o senhor falei que o senhor canta no final, o senhor falou que... Será que eu chego ao final, né? Eu sei. Vai lá, o linguajar, ele está atrelado à leitura. Isso, então, acredito que a pessoa que tem uma dificuldade no linguajar, ela precisa aprimorar a sua leitura. Ler livros, ler a Bíblia, que é o livro dos livros, mas porque à medida que ele vai lendo, vai fazendo a leitura, ele vai melhorando o seu vocabulário. Então, boa palavra. Quero fazer essa colocação. Muito bem. O seu rádio está no Debate 93. 11h47, Marcela. Olha, Lauren Moore tem 16 anos e precisava fazer um currículo. Aí ela pediu ajuda ao pai dela. Mas o resultado para ela foi um tanto surpreendente, já que ao listar as experiências anteriores da filha, o pai citou fuçar no Facebook, perder a documentação, ser bagunceira e estragar tudo. E não parou por aí, não. Nas habilidades pessoais da Lauren, o pai escreveu adjetivos como rude, atrasada e preguiçosa. Na publicação dela no Twitter, ela escreveu o seguinte: me lembrem de nunca deixar o meu pai fazer o meu currículo para mim. E aí a gente pergunta, se seus pais, seu marido, sua esposa ou seus amigos próximos fossem escrever o seu currículo, o que estaria escrito lá, hein? Qual o segredo para uma vida verdadeira e de sucesso? Ouvinte, tem que ser rapidinho aqui, eu quero ouvir a sua palavra, a sua opinião sobre esse assunto, mas não é sobre a vida alheia, não, é sobre a sua mesmo. O que você acha que escreveriam a seu respeito, hein? Seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos? Que característica você... Coloca uma só, ou uma, duas, ou três no máximo, que você acredita que eles colocariam lá. Veja, olha o que o pai da menina fez. O pai da menina disse que ela fuça no Facebook, que ela perde a documentação, disse que ela é bagunceira, disse que ela estraga tudo, disse que ela é rude, que ela é atrasada e preguiçosa. E paizinho botou, não é o currículo que ela enviou, mas ela solicitou ajuda e ele falou a verdade. E aí dói, né, pastora? Começa com a irmã. Aí dói. Essa questão do nosso testemunho dentro da nossa casa é uma coisa que a gente precisa pensar todos os dias. A gente tem uma tendência, assim, o ser humano, né? Na rua faz aquele protocolo e em casa dá uma relaxada. Só aqui em casa a gente está sendo lido também. A gente não deixou de ser uma carta escrita dentro de casa. Então, o seu comportamento, a forma como você trata as pessoas da sua família que moram com você, a forma como você se porta, como você serve a Deus no íntimo do seu lar, está pregando muito mais do que você imagina. Então, se ela teve todo esse feedback do pai dela, é preocupante. Se eu fosse ela, eu não ficaria com raiva, não. Eu pararia para fazer uma autoanálise, uma reflexão e tomaria aí um novo rumo na vida. Olha, um ouvinte nossa dizendo aqui que eles escreveriam que eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa calada e também sou uma pessoa metida. Pastor Paulo, olha aqui. Outro ouvinte, JR, escreveriam que eu sou uma pessoa persistente, conta aqui ela. Olha, ontem até na nossa escola dominical nós estudamos a respeito de discipulado e o ato de você ser um discipulador dentro da sua casa.
quem tem condições de discipular dentro da sua casa? Porque na rua você fala para qualquer um. Agora, dentro da sua casa fica mais difícil, né? Você dar exemplos. Então, antes de mais nada, nós temos que... o maior termômetro do nosso comportamento é o que os nossos pensam de cada um de nós. Ouvinte dizendo: meus pastores e todos à minha volta dizem que eu sou doida. Eu tô quase acreditando nisso, conta ela. Outro ouvinte: meu pai diria que eu sou trabalhadora e muito pontual, diz aqui uma de nossas ouvintes. Outro ouvinte diria: meu marido colocaria no meu currículo que eu falo demais. JR, eu vou me aprofundar um pouquinho aqui nesse texto, porque é o relacionamento de um pai e uma filha. O pai sempre é visto pelos filhos como seu herói. E quando a jovem aqui solicitou que o pai fizesse, na realidade ela gostaria que o pai a visse de outra forma, apesar talvez de ser verdadeira todas as informações que o pai passou. E volta aquela velha máxima: há poder em suas palavras. É tanto que no final ela diz: o que nunca lembrem de deixar meu pai fazer meu currículo. Isso é complicado, porque essa avaliação do pai, de repente, estragou um relacionamento brilhante, porque o pai é o maior incentivador do filho. O filho pode até estar fazendo a coisa errada, mas se o pai souber agir de uma forma certa, ele conserta aquele erro sem ser pejorativo e frustrar uma expectativa que pode até ser problemático na vida futura da pessoa. Ouvinte dizendo: eu escreveria que eu sou muito trabalhadora e muito dedicada em tudo, conta aqui ouvinte. Outra ouvinte: meu marido colocaria no meu currículo que eu sou muito reclamona, é a palavra dela. Outro ouvinte: no meu currículo, minha família escreveria que eu sou descontrolada. A outra ouvinte: com certeza diriam que eu sou esforçada e batalhadora. Outro ouvinte diria que o esposo dela diria que ela é guerreira, mas ao mesmo tempo fala demais, e é muito persistente por aturá-lo. Conta aqui outro ouvinte que ela colocaria que escrever para mim, o que o marido dela, o teu marido ou tua esposa, que você é um ogro. Olha aí, a pessoa, acho que a esposa dele diria que ele era um ogro. Foi isso que eu entendi, pastor Fábio. Eu tô estudando a possibilidade de implantar isso aqui lá na igreja, os pais darem esse feedback pros filhos. Acho que seria interessante. Mas eu acredito que o pai aqui tá dando um feedback, né? Ninguém conhece melhor a pessoa do que um pai, né? Porque, como a gente falou aqui, é o maior influenciador. A questão é que ela é uma menina nova, enfim, tem muita coisa para aprender, mas a questão é que a gente, na maioria das vezes, não está habituado a ouvir as verdades a nosso respeito. A gente acha que a gente sabe tudo de nós, e quando ouve alguém de fora falar a nosso respeito, isso nos confronta e faz a gente, num primeiro momento, até rechaçar a pessoa. Uma postura inteligente, é o que a pastora falou aqui: vamos ouvir feedbacks e vamos aprimorar quem a gente é. Eu acho que a gente precisa, inclusive na vida com Deus. Você falou, o pastor falou do discipulado. Quem melhor do que o teu discipulador, alguém que te acompanha, para te dizer como você está? Eu acho que a gente precisa saber ouvir e aprimorar. Aqui o ouvinte dizendo: olha, bala perdida. Foi assim que meu filho me definiu quando cheguei do trabalho, reclamando de tudo e atirando para todo lado. Não, eu vejo, até completando o que o pastor Fábio falou, eu acho que isso aí é um choque de realidade. O choque de realidade é um tratamento. Então esse pai não enviou esse currículo, mas botou para ela notou o que ela tinha feito. Então, às vezes, a gente ouvir daqueles nossos mais chegados as nossas falhas, nos ajuda a gente a andar melhor. Totalmente. Aqui os nossos queridos e amados ouvintes, vários deles compartilhando aqui, me diriam que eu sou honesta. Eu acho interessante que alguns estão dizendo assim, o que... Não sei se é o que diriam, o que gostariam que o outro dissesse. E ao mesmo tempo, aquela coisa da realidade, quem é a pessoa. E veja que essa ouvinte que destacou aqui a questão da bala perdida, às vezes é um momento. Não chega, acho que ela não chega todo dia assim, mas chegou um dia. E aquele dia marcou, impactou, influenciou o entendimento de quem estava lá, quanto a ela, quanto ao que ela faz. Veja como às vezes as coisas são pesadas mesmo, que tem dia que não tá bem, tem dia que a gente não tá, né? E a pessoa chega e às vezes é exatamente aquele dia. Por outro lado, mostra como nós devemos vigiar o tempo inteiro,
sabendo o quanto essas coisas são complexas, são difíceis e nós devemos ter todo o equilíbrio do mundo. Senhores debatedores, muito obrigado pela participação. Pastor Paulo Azevedo, um abraço, meu irmão. Muito obrigado por ter nos convidado. Eu quero mandar um grande abraço a todos os psicólogos. Hoje é o dia do psicólogo, meu né? Deus, que Deus abençoe a eles, parabéns, né? A todos que são loucos o suficiente para se tornar psicólogo, que Deus abençoe muito vocês. E um grande abraço também às Igrejas Batista Independente Missão Socorro, que ontem completou 15 anos de existência aqui no Rio de Janeiro. Pastora Daniele Queiroz, obrigado, um abraço. Obrigada, JR. Quero deixar um abraço também para o pessoal da minha igreja querida, Batista Vale de Bênção, para minha Nutri, Liliane Rocha, que ficou ligadinha no debate, e também para o Rodrigo, que ficou ligadinho hoje lá no debate, aqui no debate da 93. É muito bom estar aqui. Maravilha, muito obrigado, pastor Marcos Gonçalves, um abraço, querido. Muito obrigado, um abraço, JR. Também quero mandar um abraço para minha esposa, a pastora Sônia Gonçalves, minhas filhas Beatriz e Bruna, e para o meu amigo presbítero Rony Ferraz, ali da Advec São João, Demerite. Foi ótimo participar desse debate. Obrigado, querido. Pastor Fábio Serafim, um abraço, querido. Obrigado, JR, todos os debatedores pela oportunidade de estarmos aqui. Eu acredito que a gente abençoou muita gente hoje. Um beijo especial para todo mundo da Onda Dura. Tô doido para chegar domingo logo pra gente poder estar junto de novo. Amo vocês. Que Deus abençoe sua semana, que você tenha uma semana abençoada. Maravilha. E aí, Marcela Bastos? Vamos comemorar aqui então, porque ontem o pastor José Marcos dos Santos, da Assembleia de Deus de Lins de Vasconcelos, fez aniversário. A pastora Thaís Gomes, do Ministério Levantar em Maricá, também. Pastora Amélia Ribeiro, da Assembleia de Deus da Pedreira, em São Gonçalo. Pastor Paulo Carlos Rodrigues, da Comunidade Evangélica Ministério Voz do Pentecostes, lá em Novo Eldorado. A pastora Maria Helena, da Igreja Batista Novo Horizonte, em Realengo. E o pastor Marcílio Marcelina, da Igreja Nova Vida, em Parque Lafayette. Esses fizeram aniversário ontem. E hoje a gente comemora aí com o pastor Fernando Francisco de Miranda, da Comunidade de Discípulos em São Gonçalo, a pastora Geilza Matos, da Igreja Brasil para Cristo, em Jardim Olimpo, e a pastora Rosicléia Neves, da Comunidade Evangélica Projeto de Deus, em Belfort Roxo. Vou mandar um abraço carinhoso aqui também para o nosso querido irmão Isaías Sabino de Paiva, nosso ouvinte, está completando hoje 71 anos. Meu querido ouvinte, meu querido irmão Isaías Sabino de Paiva, um carinho em nome de todos nós aqui da 93 FM, que Deus continue abençoando o irmão grandemente. Pastores queridos, um abraço para vocês, que Deus continue a fortalecê-los. Parabéns às igrejas que celebram com seus pastores essas datas tão importantes. Isso é válido, isso é muito especial, revela o carinho e a atenção que todos nós devemos ter com os servos do Senhor. Vamos orar juntos, vamos colocar os nossos temas diante de Deus em oração, vamos orar pedindo e clamando ao Senhor Deus pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, orando uns pelos outros, pelo nosso Rio, pelo nosso Brasil, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez num canal tão poderoso como esse para poder promover o teu reino. Obrigado em especial pelos nossos irmãos que estão fazendo aniversário esse fim de semana. Obrigado pelo dom da vida que o Senhor concede a eles para que eles possam estar cuidando dos seus rebanhos. Nós te louvamos pela vida do pastor José, pela pastora Thaís, pelo pastor Amélia, Pai, pelo pastor Paulo, a pastora Maria Helena, o pastor Marcílio, o pastor Fernando, a pastora Geilza e a pastora Rosicléia, que sejam tremendamente abençoados e que seja, Pai, em nome de Jesus, recebam vida abundante da tua parte para poder cuidar do rebanho que o Senhor tem dado. Nós te agradecemos por essa manhã e te pedimos que o Senhor venha de uma forma muito especial cuidar do teu povo, Pai. Que essa semana seja uma semana totalmente cheia da tua presença, para que dentro da tua presença, envolvidos com a tua glória, a gente possa ser cristãos melhores a partir da tua palavra. Molda o nosso caráter a partir do teu caráter, para que a gente seja transformado de glória em glória, pro louvor da tua glória, e que sejamos uma igreja relevante, não para nós, mas para a cidade em que estamos inseridos, para que o teu nome seja proclamado a partir de nós e para que o teu reino seja estabelecido em todo o Brasil. Faça isso pro louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.